Muito boa noite, meu irmão e minha irmã. Sejam muito bem-vindos a essa live preparada com muito amor e muito carinho para você e a sua família. Por isso, desde já eu convido a você a abrir o seu coração, abrir as portas da sua casa, para que através dessa live, desse encontro, nós possamos chegar até você, chegar até a sua família. Hoje nós estaremos conversando, debatendo, trazendo assuntos importantes para a sua casa e principalmente para a santificação da sua família. A Semana da Família nos traz o lema: família, vocação, caminho e santidade. Assuntos importantes e com certeza, se você ficar conosco até o final, você será agraciado com muitas bênçãos por tudo que será conversado e debatido aqui nessa noite. Então é com muita alegria que convidamos vocês a virem conosco nessa live especial para você e a sua família. E que possamos, a exemplo da família de Nazaré, buscar caminhar cada vez mais com o Senhor e principalmente nos santificarmos uns aos outros. E para darmos início a essa noite, esse encontro maravilhoso, nós gostaríamos de convidar o Valmir e toda a sua família, a Solange, a Marielle, o Rafael, para começarmos com uma linda canção especialmente para você e toda a sua família. Senhor, estou aqui como José para declarar que minha família vossa é. E como Josué profetizou, eu e minha casa serviremos o Senhor. Em casa de Zaqueu, salva minha família, ó meu Deus. Senhor, estou aqui como José para declarar que minha família vossa é. E como Josué profetizou, eu e minha casa serviremos o Senhor. E como aquele dia em casa de Zaqueu, salva minha família, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, salva minha casa. Senhor, meu Deus, restaura minha família. Que todos os meus vivam em santidade. Que meu lar seja o lugar dos seus milagres. Senhor, meu Deus, salva minha casa. Senhor, meu Deus, restaura minha família. E todos os meus vivam em santidade. Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres. Muito bem, depois dessa linda canção, nós demos continuidade à nossa live. E como já dito antes, hoje assuntos importantes envolvendo a família e principalmente realidades para que você na sua casa possa se espelhar um pouquinho
de cada família que está aqui nessa noite, de realidades não diferentes da minha, não diferentes da sua, mas que todos nós vivemos. Então, para darmos início à nossa conversa, darmos início ao nosso encontro, eu quero fazer a primeira pergunta para o Vilmar e a Valdirene, que são uma das famílias convidadas a essa live. No Evangelho, Jesus nos apresenta a parábola do rico insensato, que não pensava que poderia morrer e por isso colocou a sua segurança em seus bens materiais. Aonde temos colocado a nossa segurança? Boa noite, Vilmar. Boa noite, Valdirene. Boa noite, Rodrigo. Igual você já falou, essa é minha esposa, Valdirene. São meus filhos, Maria Luísa e João Pedro. A Maria Luísa tem 8 anos e o João Pedro tem 4. Nós somos casados há 11 anos e 6 meses, mais ou menos isso, tá? Os dias eu não lembro todos, mas é mais ou menos isso. Então, a gente voltando lá naquela pergunta que você nos fez, né, que aonde eu tenho colocado a nossa segurança, né? Ali fala do rico insensato. Então, assim, se a gente for colocar assim, parar para pensar, né, a gente vive numa sociedade consumista, né, que nos fala isso, né? O que é esse rico insensato hoje para nós? Como que eu sou sendo esse rico insensato? Que atitudes que eu faço para ser igual a esse rico insensato? Antes de ontem, a gente estava escutando algumas falas, algumas coisas para se preparar para isso, para falar aqui, e eu escutei uma frase de um cara falando, que ele falava o seguinte: a gente trabalha muito por um dinheiro que às vezes a gente nem precisa, para comprar coisas que a gente também não precisa, para mostrar para pessoas que nem conhecem a gente. Né? Então, se a gente for parar para pensar, né, quem me conhece, quem conhece, sabe que eu sou assim, bem munheca. O povo fala que eu sou munheca, mas eu sou mesmo, sabe? Então, assim, eu imagino o seguinte: a gente não precisa trabalhar tanto. Né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa pensar no futuro, a gente precisa tudo isso. Mas a gente não precisa morrer de trabalhar. Por que que eu falo isso? Porque eu não preciso dar o melhor celular que tem para o meu filho. Eu não preciso. Eu falo, esses dias a gente comprou uma televisão nova. Aí eu fui na loja comprar a televisão, eu saí da loja dando risada sozinho, sabe? Não falei nada para o vendedor, mas saí dando risada sozinho. Aí a gente estava lá vendo os tamanhos das televisões, as coisas. Daí ele falou para mim, eu fui ver o preço de uma 32 polegadas. Ele falou para mim, rapaz, a 32 polegadas não dá nem para você assistir, de tão pequena que é, você tem que levar uma maior. Eu saí de lá dando risada sozinho. Falei, coitado, ele nem imagina que a que eu tenho em casa é uma 14 polegadas. Então, assim, saí de lá assim, sabe? Por que que eu penso assim? A gente não é o que a gente veste, o que a gente tem, né, o último carro da moda, a gente não é isso. Né? Nós somos isso aqui, ó. A nossa família. Isso aqui que realmente importa. Eu cheguei em casa hoje, hora do almoço, minha esposa estava meio estressadinha lá, sabe que ela trabalha à tarde só, né? De manhã ela fica com as crianças. Então ela estava meio nervosinha assim com as crianças estavam meio fazendo uma birra, né, Maria? Aí faz uma caretinha que é assim que você faz mesmo. Então assim, estava fazendo uma birra lá, aí eu estava pensando, né? Poderia ser diferente. Ela poderia trabalhar o dia inteiro. Ela é professora, ela poderia trabalhar o dia inteiro. O que queria mudar? Ela ia estar estressada do mesmo jeito, só que com os filhos dos outros. E sem poder dar uma bronca, porque daí o pai e a mãe ainda acham que o filho está certo. Né? Então, poderia ser diferente, né? Mas essa foi a nossa escolha. Ela ficou em casa para cuidar da nossa família. Então, assim, esse insensato, muitas vezes somos nós. Né, que a gente acha que a gente precisa de uma caminhoneta nova, de tudo. A gente não precisa disso. Estou dizendo que a gente não pode ter? Não estou dizendo que a gente não pode ter. Estou dizendo que a gente, para viver, a gente não precisa disso. A vida é muito simples. A vida é muito simples para ser vivida.
A gente não precisa de nada, de nada, de nada. A gente não precisa dar brinquedo para os filhos, a gente não precisa de nada. A gente só precisa viver na simplicidade e as crianças só precisam de 2, 3 coisas. Não precisa de brinquedo, não precisa de nada. Eles precisam só de amor, cuidado e hoje, infelizmente, o que mais falta? Limite. Só isso que as nossas crianças precisam. Eles não querem saber se eu trabalho o dia inteiro, se eu trabalho a semana toda, eles não querem saber nada disso. Eles querem saber que eu chego em casa e dou atenção para eles e brinco com eles. A Maria, quando era pequena, eu ia trabalhar de bicicleta. Todo dia, a hora que eu chegava em casa, lá no portão eu assoviava. Chegava de bicicleta, assoviava. Aí ela gritava lá dentro de casa, o pai chegou. Aí saía para fora, tudo faceira. É mentira? Não, né? Então, porque ela sabia que eu estava chegando. Então, ela gostava que eu chegava em casa. E eu, como esposo, como marido, eu tenho que gostar de chegar em casa. E a minha esposa também tem que gostar de voltar em casa. Porque senão eu faço que nem esse rico insensato. Né? Eu saio para o mundo e não volto mais para casa. Só penso em trabalhar, só penso em ter lucro, só penso em ganhar, só penso... Então, isso não é a realidade da família. Né? Hoje a gente sabe que uma pessoa ficar em casa hoje, uma mulher ficar em casa hoje, a sociedade cobra, né? Porque a mulher tem que trabalhar, ela tem que ser igual ao homem, tem que ser melhor do que o homem, tem que competir, tem que ter o mesmo salário, tem que ter tudo isso, né? Mas não é bem essa a realidade. Né? Exatamente, Vilmar, Valdirene, e mais. Muitos têm uma casa, mas poucos têm um lar. Muitos buscam mais trabalhar, buscar bens, esquecem que tem uma família em casa. O financeiro é importante, muito bem citado pelo Vilmar, mas se nós esquecermos que temos que cultivar o nosso lar, a nossa família, assim como um jardim que precisa ser cultivado para colher lindas flores, de nada adianta riquezas, bens materiais e fortunas. Então, como nós dizíamos antes, realidades de família trazendo para a sua família. No livro de Mateus, Jesus nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Os fardos da vida muitas vezes são pesados, mas quando nós os colocamos aos pés do Mestre, eles ficam leves. Gostaria de conversar agora com o Gilberto e a Rose. Eles que irão responder a próxima questão para nós, que diz assim: sem um coração manso e humilde, não somos capazes de acolher a palavra de Jesus. Temos um coração manso e humilde para acolher a palavra de Deus? Esse coração manso e humilde pode me conduzir para um caminho de santidade e ajudar a minha família nessa jornada? Muito boa noite, Gilberto. Muito boa noite, Rose. Boa noite, Rodrigo. Como já fomos apresentados, eu sou Gilberto, a Rose Claire. Nós somos casados há quase 34 anos, agora dia 10 de agosto a gente vai fazer 34 anos, e temos um filho de 28 anos. E, segundo a pergunta, eu passo para minha esposa, ela que vai responder. Pois não. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Né? Nós temos a bem-aventurança, que vem ajudar a gente a meditar sobre a palavra: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. E ela traz uma promessa, porque possuirão a terra. Então, vamos lá. Para a gente poder viver a santidade, e o santo é Jesus, nós precisamos ir a Jesus. Nós precisamos conhecer quem é Jesus, conhecer a palavra dele, que ali vai estar toda a orientação para a nossa vida. Toda. O que fazer, o que não fazer, como fazer. Então, assim, eu preciso conhecer, porque não dá para ser santo e viver a santidade, viver o que Jesus prega, se eu não conheço. Então, conhecendo, sim, eu vou poder viver.
E para conhecer eu preciso ler, e para ler, e quando eu leio que eu entendi, então eu acolho essa palavra, porque normalmente a palavra vai puxar a nossa orelha, ela vem para corrigir, ela vem para fazer a gente se enxergar, né? Então isso vai contra a minha soberba, a minha arrogância, tá? Então eu acolho essa palavra, e para acolher eu preciso de um coração manso. Eu preciso de um coração humilde, porque não é fácil ser corrigido, a gente não gosta, né? Então, assim, mas se eu quero esse caminho de santidade, se eu quero trilhar isso, se eu quero isso para a minha família, então eu tenho que pensar, eu estou acolhendo, eu quero ser manso para acolher, eu tenho essa humildade, tá? Então é isso que nós temos que fazer a gente refletir. Então, eu preciso dessa mansidão, que mansidão não é ser bobinho, tá? Não é aceitar tudo calado e engolir tudo, não. É ser manso, quer dizer, não se alterar, não gritar, não berrar, porque, né, quando a gente quer chamar atenção em casa, ou a gente quer ter a razão, a gente já parte para berrar, né, para gritar. O que a gente consegue com isso? Nada, só mais berro, mais grito. E a partir do momento, então, que eu faço como Jesus pede, eu sou mansa, eu falo calmo, eu falo baixo, eu me policio, os meus filhos vão aprendendo, o meu esposo vai ficando mais feliz e eu vou possuindo a terra, que é a promessa dos felizes, dos mansos. Tá? Então, a palavra de Deus, sim, tem poder e ela precisa ser encarnada em nossa vida para a gente poder viver essa jornada de santidade, porque a nossa família precisa ser santa, porque é para isso que Deus nos chama, tá? Para ser santos. Ter uma família de qualquer jeito, todo mundo praticamente, né, no mundo ali fora, todo mundo tem, mas Deus nos chama à santidade, e a santidade passa por isso, mansidão e humildade. Então tem aquela ejaculatória que a gente sempre reza, né? Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Então, poderia ser também, para nós, um estímulo de a gente repetir muitas vezes durante o dia, sozinhos, ou com o esposo, ou com os filhos, Jesus manso e humilde, porque Jesus quer a nossa santidade. Então, busquemos nele a graça que nós precisamos para poder viver essa santidade. Com certeza, Rose, viver em família é isso, é perdão, é ser manso de coração e, principalmente, é você se santificar através do outro. A família é o berço de todas as vocações e, através dela, que os filhos aprendem a dar os primeiros passos na fé e o casal aprende a santificar-se um ao outro. O casal, ele não casa para ele ser feliz. O homem não casa para ele ser feliz. Ele casa para fazer a esposa dele feliz. E assim, a esposa casa para fazer o marido feliz. E esse convite de santidade é o que o Papa Francisco nos pede, que é viver a santidade para vivermos também individualmente ela dentro da nossa família. Como percorrer esses caminhos em nosso cotidiano e no convívio familiar? E essa pergunta eu gostaria que o Sérgio e a Michele respondessem para nós. Muito boa noite, Sérgio. Boa noite, Michele. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, toda a comunidade. Quero apresentar aqui minha família primeiramente, né? Michele, minha esposa. Somos casados já há 20 anos. Bruno, nosso primogênito, 15 anos de idade. A Luísa tem 9 anos. E o pequeno Pedro, que está aqui, que tem 2 anos de idade. Está aqui meio... Ele não quer falar muito, mas tudo bem. Bom, respondendo a sua pergunta, então, Rodrigo, a palavra de Deus vai dizer, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E essa palavra, ela é representada por essa imagem aqui. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir as batidas e abrir a porta, então entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. E essa porta representada, ela pode ser considerada a porta do nosso coração. E é uma porta, podem reparar, que ela só tem fechadura do lado de dentro. Então, nós temos o livre-arbítrio
para abrir essa porta ou não, para deixar Jesus fazer morada no nosso coração, entrar na nossa casa, entrar na nossa família. Eu só queria destacar aqui que no ano de 2016, aqui nesse santuário, aqui nessa sala, eu e minha esposa demos um passo, aceitamos o convite, abrimos as portas do nosso coração e participamos de um retiro para casais. E esse retiro mudou totalmente a nossa vida. Esse retiro, nós podemos dizer que foi um verdadeiro divisor de águas. Existe a família do Sérgio e da Michele antes de 2016 e depois de 2016. Então, Jesus nos dá esse livre-arbítrio para aceitarmos ou não que Ele possa entrar em nosso coração. E, claro, muitas coisas nós temos que cortar das nossas vidas, muitas renúncias nós temos que fazer. Em casa, por exemplo, nós cortamos, de uma vez por todas, vários programas que acabam não trazendo nada de benefício para a nossa família. Do mesmo modo, músicas seculares também nós procuramos ao máximo cortar das nossas casas. Então a gente tenta, de toda a forma, viver em oração e cortar justamente as coisas do mundo. Então, os exemplos que nós temos em casa, o Bruno, por exemplo, nosso filho que tem 15 anos de idade, agora no dia 14, ele fez a formação e hoje ele é servidor do altar, ele é acólito. A nossa filha Luísa, ela canta, ela faz aula de canto, inclusive contigo, né, Rodrigo? Ela é aluna do Rodrigo e ela prefere cantar as músicas que falam do nome de Deus. Então ela está sendo incentivada desde já a levar o nome de nosso Senhor às pessoas que estão lá fora através da música. Tanto que ela já até cantou o salmo na missa. Isso para nós, para a nossa família, foi um grande orgulho. O Pedro, que aqui está, o pequenininho, desde pequeno, ele já sabe rezar algumas orações, como, por exemplo, a oração de São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, orações que aprendemos recentemente, e ele tão pequenininho já sabe rezar. Então, a gente tem que incentivar realmente a nossa família a ter esse caminho de santidade. E você pediu também um exemplo de um santo, não é, Rodrigo? De um santo da igreja que possa refletir esse caminho de santidade. E eu cito, então, claro, nós temos a Sagrada Família do São José e Nossa Senhora e o Menino Jesus, mas nós temos também outra família, que é a família de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha ela é muito citada como santa e doutora da igreja, mas poucos falam da família de Santa Teresinha. Foi um exemplo de santidade essa família, São Luís Martim e Santa Zélia, e tanto que eles foram canonizados no mesmo dia. É o único casal que foi canonizado no mesmo dia. Eles tiveram 9 filhos, dos quais 4 acabaram falecendo, e naquela época não existiam remédios, vacinas como hoje, então eles acabaram perdendo 4 filhos, e restaram 5 mulheres, e as 5 filhas foram todas para o convento, se tornaram religiosas. A exemplo de Santa Teresinha. Santa Teresinha também, do Menino Jesus, teve uma experiência muito bonita com Nossa Senhora. Ela perdeu a mãe aos 9 anos de idade, e aos 14 anos, a irmã mais velha que cuidava dela, ela foi para o convento, ela ficou sozinha, então ela entrou numa profunda depressão. Então ela tem um encontro com Nossa Senhora. A Nossa Senhora estava no quarto dela, Nossa Senhora da Conceição, e de repente Nossa Senhora sorri para Santa Teresinha. Sorri para Santa Teresinha e Nossa Senhora recebe o título nesse momento de Nossa Senhora do Sorriso, que curou definitivamente a depressão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, devemos sempre seguir esse caminho de santidade e, principalmente, seguindo os exemplos dos santos e, segundo Santa Teresinha também, só para finalizar, nada é tão pequeno se feito com amor. Então, o amor é a chave de tudo. Assim como Deus nos amou, nós temos que amar a Deus, nós temos que amar nossos irmãos e, sobretudo, amarmos nossas famílias. Que maravilha, Sérgio. Que lindas palavras. E a nossa Igreja Católica, ela é rica, ela é linda, pois ela tem os nossos santos
que são pecadores, assim como eu e você, que renunciaram ao pecado e lutaram com todas as forças contra o mal para se tornar santos. E a nossa Igreja Católica, ela reconhece os seus santos e nós devemos seguir o exemplo de cada um deles. E assim como citado pelo Sérgio, Jesus está à porta da sua casa. Ele bate. Só basta você abrir a porta para que Ele entre e ceie não somente contigo, mas com toda a sua família. E exemplo dos nossos santos, também nós somos convidados dentro da nossa casa a viver a santidade. É fácil? Não é fácil. É renunciar cada momento, como foi colocado pelo nosso irmão Sérgio, a cada detalhe muitas vezes, para viver a vontade de Jesus dentro da nossa casa. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que assume a vida cristã assemelha-se ao Mestre. Nos sofrimentos, enfrentamos o que Jesus enfrentou. O cristão, portanto, não está imune à situação de sofrimento, de provações e nem mesmo de lágrimas. Como compreender o sofrimento que nos santifica em uma sociedade que busca massacrar essa realidade, como se o choro e o sofrimento não existisse? Bom, quem vai responder essa pergunta para nós é o Giovanni e a Marina. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Marina. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Eu estou aqui, a Marina, temos 25 anos de casado. Está aqui a Giovana, a Gabriele, o João e o Joaquim ficaram em casa. Rodrigo, me chama muita atenção que o mundo quer nos pregar que não tem dor, que não tem sofrimento, que devemos viver na liberdade, fazermos aquilo que queremos. Só que também isso tudo caiu por terra, Rodrigo, porque nesses 2 anos de pandemia, todos sofremos, não teve como esconder o sofrimento. Porque uma coisa que me chamou muita atenção é que aconteceu uma coisa que de repente as pessoas não valorizavam, a família. Porque muitas ficaram debilitadas numa cama sem ter condições de levantar para ir ao banheiro. E ali surgiu as pessoas, as famílias para socorrer. Porque ninguém podia chegar na nossa casa. Era proibido passar para dentro do portão. Então nós ficamos à necessidade das nossas famílias. Ali a gente viu realmente quem amava a gente, porque eles não tinham medo do Covid. Eles vinham nos nossos quartos, nos incentivar a levantar, dar comida, nos falar, rezar conosco, e ali todos também chorávamos junto, porque houve um desespero, um medo, vamos perder alguém que amamos. Ali realmente as pessoas viram que se precisa de família, porque quem vai te socorrer nas horas das tuas dificuldades? Teus amigos que vão lá fora com você, não vêm quando você está sofrendo. É aquelas pessoas que te amam, é elas que te dão suporte. Então, na verdade, o mundo também tem visto que ali existiu Deus, que Deus tem mostrado, assim como lá no Egito, que surgiu as pragas, mas Ele depois tem colocado a sua mão poderosa e hoje nós podemos falar. Algumas pessoas passaram, foram, porque a gente não sabe a história de cada um que Deus tem. Mas muitas estamos aqui para dar glória a Deus por termos passado e sobrevivido. Então eu vejo nesse sentido que a família é o sentido de tudo, por mais que a sociedade não queira, por mais que as pessoas não querem sofrer, porque falam, ter filhos é sofrimento. Sim, e as pessoas esquecem que quando ficam velhos, quem socorre? Por que as pessoas estão hoje tão desesperadas por estarem sozinhas? Será que é porque não colocaram Deus, não viram que precisava de uma família? Então, Rodrigo, eu vejo nesse sentido, a família é o sonho e a realização de Deus. Aqui nós nos encontramos, aqui nós choramos juntos, rimos,
E aqui a gente vive também a santidade, porque temos que ser fiel em família, porque é isso que o mundo não prega. Você não precisa ter fidelidade com ninguém. Você tem que viver você. Se você está feliz, está bom. Mas será que eu estou feliz mesmo? Ou estou vivendo de aparência, querendo simplesmente mostrar uma realidade que não existe? Porque ter filhos, voltando neles, você passa a noite acordado, tem que correr para médicos, mas o que vem de graça, de felicidade, daquilo que o Vilmar falou, que é quando você chega no portão e vem papai, não tem cansaço, não tem sofrimento, não tem dor que paga. Por isso eu sou muito agradecido a Deus pela família que Ele tem me dado. Por isso eu quero convidar você a curtir e compartilhar essa live para que mais pessoas, através das suas redes sociais, possam ter acesso a tudo que está sendo conversado e debatido aqui nessa noite. Bom, vamos de música? Convidamos novamente o Valmir Dunk e família para trazer uma linda canção para nós. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Muito bom, gente. Obrigado, Valmir, pela linda canção. E vamos dando continuidade à nossa live nesta noite, uma live especial para você e para a sua família. Bom, no mundo de hoje, a tecnologia vem avançando cada dia mais. No nosso ambiente de trabalho, social e também no nosso ambiente familiar. Mas, porém, o mau uso acarreta em muitos danos e prejuízos para a nossa vida. Essa pergunta eu quero fazer para o Celso e a Ivani. Em uma cultura frequentemente dominada pela tecnologia, parece-se multiplicar as formas de tristeza e solidão, incluindo muitos jovens. Por que será que em um mundo com tanta facilidade, tão grande é o número de pessoas que entram em depressão e até mesmo tira a sua própria vida? Muito boa noite, Celso, muito boa noite, Ivani, meus queridos pais. Amém. Boa noite, Rodrigo. Então, como ele falou, sou Ivani, o Celso, meu genro, Leandro, minha filha Paula, meus netos, Alissa, Júlia, João Pedro e o Lucas, que está vindo, né? E o Rodrigo, que está aqui. Esta pergunta, ela cabe bem à minha família,
porque a gente passou a depressão muito forte dentro de casa. E eu digo assim, tem tecnologia, mas cuidado, os pais. Muitas vezes os filhos se isolam, ficam lá no cantinho deles, meu filho está tão quietinho, não está incomodando. Cuidado. Nós, quando percebemos a depressão, estava num estágio um pouco avançado. Quase perdemos, né, Paula? Mas Deus colocou para nós, abrem o olho, cuidem. Cuida o choro, cuida o sofrimento de quem está na tua casa. Muitas vezes nós se preocupamos com tantas coisas na sociedade, né? Vou dar isso para o meu filho, como muitos aqui já falaram, vou dar aquilo para o meu filho, vou dar um celular, nossa, ele é esperto, sabe mexer em tudo. Mas não é por aí. É o carinho, é o amor, é o cuidado e é o prestar atenção no que está acontecendo dentro da tua casa. Porque muitas vezes nós prestamos atenção nos outros, mas muitas vezes quem está do meu lado está sofrendo mais. E Deus colocou para nós, cuidem, porque este foi um presente que eu dei para vocês. Quando a doutora falou assim, ocupem, né, ela, para que ela possa não pensar nisso, nós largamos a nossa vida. Eu sou uma testemunha disso, que fui até criticada, mas tu deixa a tua vida, não sai por causa da tua filha, não tem problema. Fique, cuide de quem precisa de você. Dá atenção a quem precisa de você. Só assim você vai conseguir entender. Você vai conseguir fazer a tua parte de família. Não só eu, mas o Rodrigo, o pai dela, o Celso, todos nós se voltamos para ajudá-la. E hoje nós agradecemos. Não importa largar a tua vida. O importante é que você salva a quem precisa de você. E hoje estamos aqui, graças a Deus, com as bênçãos de Deus, com essa família maravilhosa, que agradecemos todos os dias por elas existirem em nossas vidas. Lindas palavras e, com certeza, muito importante, pois é uma realidade de muitas famílias. A depressão, a ansiedade são os maiores males que vêm atacando principalmente os jovens no mundo de hoje. Principalmente porque a tecnologia, ela traz um mundo figurativo, um mundo falso, de falsos amigos, de falsas imagens. E muitas vezes lá dentro da casa falta o amor verdadeiro, falta aquele olhar de pai e mãe, aquele olhar de mãe e filha. Bom, a Semana da Família nos traz as bem-aventuranças. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. O Senhor nos diz que devemos perdoar para sermos perdoados, diferente do que o mundo prega. Perdoar não é fraqueza, é um ato de vontade e de liberdade em acolher o irmão tal como ele é, mesmo que ele seja falho. Todos nós somos uma multidão de perdoados por Deus. Todos fomos olhados com compaixão divina. No convívio em família, é fácil perdoar aquele que nos ofendeu? Essa pergunta, quem vai nos responder é o Giovanni e a Marina. Bem, Rodrigo, eu não acho que seja fácil, porque se fosse fácil a gente não sofria tanto quando a gente ofende alguém. Eu sempre me lembro quando um padre falou, a gente tem a língua, os dentes e os lábios para controlar a língua, mas é difícil, porque às vezes na ira, no momento que você está passando, você acaba ofendendo alguém. Só que aí também vem aquilo, Rodrigo, que graças a Deus dentro de uma igreja a gente tem, que é a palavra de Deus. Porque Deus vai fazendo um trabalho em cada um de nós. Ele vai tocando, Ele vai fazendo você se reconhecer também que é pecador. Que você também tem falhas. Porque muitas vezes eu quero só olhar a falha do irmão, principalmente dentro de casa, uma falha que às vezes nós cometemos muito, porque eu sou pai,
eu acho que eu posso falar qualquer coisa para os meus filhos e não tenho que pedir perdão a eles. Então, lá em casa, nós temos um costume, todo domingo fazemos as nossas orações, as laudes, e lá nós conversamos, lá nós nos reunimos e nos pedimos perdão pelo aquilo que temos falhado um com o outro durante a semana, para que realmente a gente possa novamente ter uma harmonia, né, em família, porque família é o sustento de tudo. E uma coisa que eu sempre vejo quando você tem humildade, que me falta, lógico, ainda estou longe disso, mas eu me lembro sempre do bom ladrão, quando ele reconheceu Jesus na cruz e pediu perdão para que o Senhor lembrasse dele. Ele falou, ainda hoje estará comigo. Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente. O Senhor está esperando a gente pedir, a gente se aproximar, querer estar com Ele. É uma decisão nossa, porque o Senhor nos dá liberdade. Só que a família ensina isso, que para viver em família, tem que saber pedir perdão. E essa é a maior regra para viver em família, a humildade, né? Nós todos somos pecadores, somos pequenos. E quando reconhecemos essa pequenez, aí que Deus se engrandece nas nossas vidas. E principalmente a vida em família é viver a misericórdia. E a misericórdia, veja só, não é para aqueles que merecem, é para aqueles que não merecem. A misericórdia de Deus, ela vai além das nossas compreensões. E agora eu quero perguntar para Marili e o Amarildo. A misericórdia divina tem vários aspectos: ajudar, servir, mas também perdoar e compreender. Mateus resume-a em uma regra de ouro: o que quiserdes que vos faça aos homens, fazei-o também a eles. Quando vejo alguém sendo injustiçado ou maltratado, me coloco à disposição para ajudar? Muito boa noite, Amarildo. Boa noite, Marili. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento especial. Eu me chamo Amarildo, casado com a Marili. Nós somos casados há 34 anos, temos 2 filhos, o Diego e o Lucas. E aqui hoje nós temos as nossas 2 princesas, as nossas netas, a Amanda e a Alice. E é uma alegria muito grande para nós, como família, estarmos aqui. Falar da palavra misericórdia é algo assim que chama muito atenção. E dentro de uma família e dentro de uma comunidade, se nós não conseguimos colocar em prática essas 4 dimensões, como você falou, ajudar, servir, perdoar, compreender, realmente o sentido da família se perde. Porque Deus nos criou e nós somos imagem do rosto de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Dentro da comunidade, nós, famílias católicas, somos chamados a ser exemplo para outras famílias. Devemos ser exemplo. O nosso testemunho de vida, com nossos acertos e os nossos erros, com as nossas perfeições e imperfeições, ou seja, nós somos famílias católicas. Precisamos ser exemplo e testemunho para os outros. Muitas vezes dentro da nossa casa ou dentro da nossa comunidade, nós vamos encontrar pessoas que ficam à beira do caminho. E nós, como famílias, nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Dar uma palavra amiga, levar um conselho, uma oração, ou seja, como nos fala aqui o bom samaritano, ele usou de misericórdia porque ele sentiu compaixão. Quantos passaram por aquele homem que estava à beira, abandonado, excluído e não se importaram? E o bom samaritano, ele passa e ele sente compaixão. Ele se importa e ele dá para aquele homem que está à beira tudo aquilo que ele precisa.
E dentro da nossa comunidade também, nós como famílias cristãs, nós precisamos ser esse testemunho. Quantas pessoas que não estão bem e nós precisamos ir ao encontro. E para finalizar, trazendo dentro da nossa família, Deus tem me dado essa graça de ser uma pessoa muito presente. Eu, assim, me importo muito com a minha família. Quando minha família não está bem, eu não durmo. Quando minha família não está bem, eu movo o impossível é Deus quem faz, né? Mas o possível para que eu possa ajudar quem não está bem. Eu sou uma pessoa que eu chego em casa, eu procuro sempre dizer, Marília, eu te amo, eu dou um abraço nos meus filhos e ergo eles do chão. Falo para as minhas netas, expressar. Então, nós como famílias precisamos expressar esse amor profundo para nós, os nossos que estão ao nosso lado, e sempre assim nos importar com eles, dar atenção, ouvir eles quando eles precisam conversar conosco, ouvir os nossos filhos, ouvir a nossa esposa, ouvir nosso esposo, dialogar. É isso que eu tenho para falar. Obrigado. Nós que agradecemos a Marilda. E família é isso, é cuidar do bem mais precioso que cada um de nós temos. O pai e a mãe, os seus filhos. Os filhos, netos, veja só, aqui está uma live família mesmo, criançada correndo para lá, para cá, né? Os pais com seus filhos, uma live de família para a família. Bom, dando continuidade então nas nossas perguntas, veja só. Não é possível dizer ao irmão para tirar o cisco do seu olho, quando não se vê a trave no seu próprio. A pureza exige que o coração e a mente da pessoa estejam livres de julgamentos. Na minha família, eu julgo muito ou olho a todos com olhar puro? Como olho para as pessoas de fora, no trabalho e na igreja? Pergunta importante, viu? Quem vai responder para nós é o Gilberto e a Rose. Pois é. A bem-aventurança diz, felizes os puros, e olha a promessa, porque verão a Deus. Então, assim, vamos pensar, eu quero ver a Deus? Então, se eu quero ver a Deus, eu preciso ser puro, eu preciso purificar o meu coração, purificar as minhas atitudes, os meus sentimentos, as minhas palavras, os meus pensamentos, fazer uma faxina, de vez em quando, né, olhar, limpar, purificar, limpar, né? Aí quando eu vou limpando tudo aquilo que não presta, eu vou podendo olhar para os outros com um olhar mais limpo, com pensamentos mais limpos para o outro. Eu não preciso mais julgar, porque eu vou olhando com a pureza que está no meu coração, e essa pureza ela precisa ser iluminada pela palavra de Deus. Então, como Deus olha para mim, eu vou olhando para o outro, meu marido, meu filho, né, outras pessoas que a gente convive. Então, essa pureza, ela precisa ser cultivada em nós, e a palavra de Deus é fonte principal para nos ajudar. E outra coisa interessante é assim, cuidar com como a gente alimenta o nosso coração. Foi falado das músicas. As músicas que a gente ouve, aqui, beleza, que músicas lindas, músicas que nos levam para Deus, que nos elevam a alma, que transformam nossas vidas. Mas não é só, existem as músicas ali que, gente, não dá para ouvir. E elas sujam a nossa alma. Elas emporcalham. Então, eu preciso desse discernimento. Se só os puros verão a Deus, que tipo de música eu vou ouvir? Eu tenho que fazer esse discernimento e fazer as minhas escolhas. Se eu quero, e a minha família, se eu quero que a minha família veja a Deus, se eu quero viver esse relacionamento melhor dentro da minha casa e fora, né? Então, fazer esse discernimento do que a gente ouve é muito bom para ajudar a gente. Com certeza, Rose. E o coração enche daquilo que nós absorvemos. Assim como o nosso corpo ele reflete o que nós nos alimentamos, o nosso coração e a nossa alma, ela reflete o que nós absorvemos, o que nós ouvimos, lemos e vemos. E essa questão de julgar, como é forte, como é difícil não julgar, como é difícil você olhar e não julgar. Isso eu acho que é um dos passos mais difíceis
que nós, seres humanos, conseguimos dar: não julgar o próximo. Bom, tá gostoso, tá lindo, e nós vamos de mais música. Por isso eu quero convidar o Valmir, a Solange, a Marielle, o Rafael, a Simone, para tocar e cantar mais uma música pra gente. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, tua família, nossa família. Muito bem, obrigado, Valmir. Bom, nós dizíamos antes sobre o julgar. Deus, ele é bom, fiel e justo. Ele é bom em todas as coisas, ele é amor, ele é fiel à sua palavra. Mas um dia também virá a justiça, ou seja, não devemos julgar os erros dos outros, mas sim olharmos os nossos e buscarmos nos santificar no que o Senhor nos pede. Outra pergunta muito importante, viu? E quem vai responder para nós é o Celso e a Ivani. Todos nós somos iguais e seremos julgados pelos mesmos critérios no dia do juízo final. Por justiça de Deus, entende-se fazer sua vontade e seguir os seus mandamentos. Celso e Ivani, como você e sua família têm procurado viver a vontade de Deus? A vontade de Deus, né? Hoje em dia as pessoas não seguem os mandamentos. E se nós seguirmos os mandamentos, principalmente o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, todos os outros vêm por acréscimo, né? E a gente todo dia coloca em oração e que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Passamos tribulações, passamos sofrimentos, tivemos muitos percalços na vida, mas quando nós aprendemos a deixar nas mãos de Deus para que Ele faça a vontade dEle, não a nossa, as coisas começaram a se alinhar melhor. Nós começamos a se entender melhor, nós começamos a discernir melhor os nossos problemas, e todos os dias, na nossa oração, nas nossas refeições, nós rezamos juntos, deixamos nas mãos do Senhor, e assim nós tentamos viver os mandamentos de Deus, que é por ali que a família caminha. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu deixo Ele tomar conta da minha vida, tomar conta dos meus negócios, do meu trabalho, da minha família.
e ali ele vai fazer a vontade dele e não a nossa. Com certeza. E fazer a vontade de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, Ele é o que nos guia e nos leva a seguir todos os outros mandamentos. E amar o próximo como a ti mesmo. Veja só, o próximo, o seu irmão é imagem e semelhança de Deus. Quando você ama o seu irmão, quando você ama o seu filho, a sua esposa, você está amando a Deus. Tem uma frase aqui na camiseta do Bruno que diz: Jesus é simples, e é nas simples coisas que Deus, Ele se faz grande. Observar os detalhes, ver as pequenas coisas, é ali que Deus mostra a sua grandiosidade. O Papa Francisco nos lembra como Jesus convidava os seus discípulos a prestarem atenção aos detalhes, para permanecer no itinerário da santidade. Bom, vamos perguntar para o Vilmar e para a Valdirene. Em família, Vilmar, temos exercitado o olhar para os detalhes que nos permitem enxergar os sinais de Deus no outro? Bom, Rodrigo, eu acredito assim, que para a gente responder essa pergunta sua, para a gente vir para os detalhes da nossa família, né? O que é o detalhe, né, que o Papa Francisco nos fala? É olhar nosso dia a dia. Então, assim, a gente tem assim uma convicção muito grande sobre isso, né? Que não adianta eu ficar tirando foto, vamos supor, com a minha família aqui, colocando no Facebook, colocando lá e colocando aquelas frasezinhas que minha família é linda, que eu amo, que não sei o quê. Não adianta isso. Isso não resolve nada. Quem tem que saber o tanto que eu amo são eles. Os outros não importa. A gente tem que parar de ser besta, de achar que a sociedade gosta de nós. A sociedade gosta do que nós fazemos para ela, do que nós representamos. O dia que eu não fizer mais, vai vir outra pessoa no meu lugar e vai fazer. Então, assim, a sociedade não se importa comigo. Quem se importa comigo é a minha família. Eles se importam comigo. Quando a gente fala em pequenas coisas, a gente fala em pequenas coisas mesmo. A gente fala naquela mexeriquinha que ela gosta, que quando eu vou no mercado eu lembro de trazer para ela. Quando eu chego em casa com a mexerica, a primeira coisa que ela faz é chupar uma mexerica. Entende? Isso é pequenas coisas. É quando ela faz aquela comida que ela sabe que eu gosto, que eu adoro, que ela faz pensando em mim. Isso é pequenas coisas. Quando o João Pedro quebra um brinquedinho dele, esses dias quebrou um brinquedinho dele lá, era um guincho assim, sabe? Aí quebrou a ponta do guincho. Daí ele ficou lá todo sentido. Ele falou para mim: pai, arruma. Falei: arrumo. Fui lá, peguei um pedaço de arame e fiz uma ponta, fiz o guincho. Ele olhou para mim e falou: você é bom nisso, hein? Isso são pequenas coisas. Entende? Eu não preciso mostrar para o mundo que eu sou bom pai, que eu sou bom esposo. Eu não preciso. Eu preciso mostrar para eles. Eu preciso ser o melhor esposo para ela. Eu preciso ser o melhor pai para eles. Não para o mundo. O mundo não se importa com isso. Sabe, outro dia eu estava aqui pensando, enquanto estava ocorrendo a live, eu estava lembrando. O padrinho do João Pedro mudou para o sítio, e daí esses dias eu ia mandar um recado para ele, daí eu olhei no telefone, ele tinha olhado o zap, já eram as 5 horas da tarde, ele tinha olhado o zap 1 hora da tarde. Daí eu falei para minha esposa, olha que beleza, ele depende muito do telefone para trabalhar, que a gente sabe que ele trabalha, ele depende muito. Mas ele já tinha ficado 4 horas e meia sem olhar o zap. O que é isso? Isso é sinal que ele estava fazendo as coisas dele, que está no sítio, está meio apurado, mas está com as crianças, está com a esposa, está para o lado de fora lá, né, correndo atrás das coisas. Então, assim, eu não sou ligado no zap, todo mundo sabe disso, quem me conhece sabe disso. Mas, assim, a gente vê uma pessoa que nem ele, que depende disso para trabalhar, conseguir ficar 4, 5 horas sem usar o zap, isso para mim, como eu tenho ele como irmão, que ele sabe muito bem disso, isso para mim foi um motivo de muita alegria para mim. Porque é uma forma, certeza que ele estava com os filhos, que ele estava... Então, isso são pequenas coisas, né, que no fundo não são pequenas, são grandes. Né? A gente fala pequenas, mas não são pequenas. Né? Isso são grandes coisas. É isso que faz a diferença. Né? É isso que nos torna mais humanos. Isso é muito importante, Vilmar, pois o mundo ali fora pede para que nós sejamos o melhor para eles. E muito bem colocado, o mundo não valoriza. O mundo jamais irá nos amar como a nossa família nos ama.
E quando nós buscamos sermos bons, o melhor de nós para a nossa família, é ali que nós encontramos paz. E ali fora não tem. Se tem uma coisa que o mundo não tem, é paz. Por isso, voltamos os nossos olhares para a nossa família e busquemos ser o melhor para os que estão dentro da nossa casa. Falando de paz, é muito difícil hoje no mundo vivermos a paz. E como viver essa paz dentro da nossa família? O que é a paz dentro da nossa família? E o que podemos fazer concretamente, começando pela nossa casa, para promovermos a paz no mundo? Essa pergunta eu queria que respondesse para nós o Sérgio e a Michele. Então, Rodrigo, esse conceito de paz, ele vai muito além da ausência de guerras, de brigas, de contendas, ele vai muito além. E um dos títulos que Jesus tem é o príncipe da paz. A palavra de Deus vai dizer: deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz. É Jesus falando isso para nós. E ainda vai dizer: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é um dos melhores conceitos, na minha ótica, na minha visão, de Deus, que Deus é amor. Deus é amor, Ele veio para pregar o amor. Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, por amor, simplesmente. Para semearmos a paz, essa paz tem que começar dentro de casa, e esse amor tem que ser semeado, tem que ser vivenciado dentro de casa. Nós temos que ser como espelhos para as outras pessoas, para os nossos irmãos, e para que as pessoas possam olhar para nós e que seja refletido o amor, certo? Aqui foi dito algumas coisas, algumas perguntas anteriores, sobre a tecnologia, sobre o telefone celular, não é? O telefone celular, ele é algo muito interessante, porque ele tem o poder de aproximar quem está muito longe. Por exemplo, nós podemos fazer uma chamada de vídeo daqui com uma pessoa que está no Japão. Só que ele também tem o poder de distanciar quem está perto. É muito comum hoje nós passarmos num restaurante, as pessoas não se conversam entre si, as pessoas não olham mais nos olhos umas das outras. Isso acontece dentro das casas também. Às vezes no próprio almoço de domingo, cada um está com o seu celular, comendo com muita pressa, sem o interesse de dizer, dialogar, como é que foi a semana, como é que será a próxima semana. Então, o telefone celular é algo muito complicado. Então, na nossa casa, nós não temos senha nos celulares. Cada um tem o acesso, os filhos nossos têm o acesso aos nossos celulares, e nós, sob a nossa visão, sob a visão do católico, marido e esposa não podem ter senha no celular. Quando eles assumiram um compromisso, a promessa a Deus no altar, de que seria um só corpo e uma só carne, isso foi uma promessa perante Deus. Essa promessa foi realizada na frente do altar, realizada para Deus. Então, muitas coisas servem para evitarmos conflitos dentro de casa. Frases tão simples como eu te amo, não é? As pessoas muitas vezes deixam de lado essa frase tão bonita, eu te amo. Nós temos cultuado isso em casa. Então nós dizemos para nossos filhos, eu te amo, filho. E nossos filhos dizem, eu te amo. Eu olho para minha esposa, eu te amo. E ela diz, eu te amo. Olha que palavra fantástica. Que palavra de cura que é eu te amo. Mas as pessoas vão se esquecendo. A correria do mundo, a loucura do dia a dia, as pessoas vão se esquecendo do verdadeiro amor que Deus deixou para cada um de nós. Viver em família, viver o amor em família, é buscar a conversão diária, é alimentar diariamente esse amor de Deus em nossos corações. Esse amor que tem que ser sentido e realizado desde as pequenas coisas, nos afazeres domésticos, como lavar uma louça, nas divisões dos afazeres domésticos, lavar uma louça, limpar uma casa, que seja feito com muito amor. E o amor é a chave de tudo, porque o próprio Deus, o conceito de Deus, um dos conceitos de Deus é
o amor. E eu queria passar a palavra, ver se alguém quer falar mais alguma coisa. Bruno, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos, eu sou o Bruno. E meu pai vem falando isso sobre o amor, né? Como é importante falar eu te amo para as pessoas da sua família. O Amarildo falou que ama, sempre chega em casa e fala que ama os seus filhos. E eu sempre busco falar isso para minha mãe, inclusive quando ela tá brava, às vezes eu vou embora, vou para a escola, eu falo, mãe, te amo, tá? Penso que ela tá brava. E uma música que eu queria frisar também é aquela que fala assim, só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para a nossa vida se encerrar. Então, que a gente possa falar mais para o próximo, eu te amo. Porque talvez essa palavra que eu vou falar para ele seja a última. E se ele sai agora e morre, acontece alguma coisa assim, então que possa ser o eu te amo. Você fale mais para a sua família. Eu te amo, mãe, eu te amo, pai. Que a cada vez você sai, eu te amo, porque pode ser a última vez. E quanto tempo você não fala eu te amo para o seu filho? Quanto tempo você não fala eu te amo para o seu pai, para a sua mãe? Deus é amor. Poderia uma mãe esquecer-se de seu filho? Jamais. Por isso Deus jamais esquece de você. Por isso, quando você olhar o seu filho e a sua mãe, lembra desse amor gigantesco que Deus tem por cada um deles. É o mesmo amor que eu tenho pela minha família, que você deve ter pela sua família. E você acompanhou aqui, realidades de famílias que no seu dia a dia simples, cotidiano, vivem nas pequenas coisas o amor de Deus. E como passar esse amor de Deus, essa primeira imagem de Deus para os filhos? Sabe de quem que é essa tarefa? É de você, pai, você, mãe. E essa pergunta eu quero fazer para Marildo e para Marili. Os pais são chamados por Deus para exercer um papel na vida dos seus filhos. Quando são educadores para a fé e para a cidadania. Como os pais têm sido exemplos de vivência e crescimento na fé dos seus filhos em comunidade? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão assistindo conosco essa live da família. Que alegria poder responder a última pergunta do nosso encontro, que vem fechar com chaves de ouro, que vem falar sobre exemplo. Que exemplo que você e eu estamos sendo para os nossos filhos, lá na nossa casa. Muitas vezes a gente se fecha no nosso mundo e a gente não consegue perceber o que o outro está passando. E o Senhor vem falar conosco muito forte nessa live, que nós precisamos pegar os nossos filhos pelas mãos e não somente falar, criticar, gritar com eles, mas falar, como já foi dito várias vezes aqui, eu te amo, meu filho, vem, vamos na igreja juntos, porque muitas vezes nós, lá na catequese, ou em qualquer pastoral, em qualquer movimento, a gente percebe muito, ou até nas escolas, onde os pais mandam os filhos irem até a catequese, até o grupo de oração, até a igreja, na Santa Missa. Mas é diferente quando você olha para o seu filho e pega na mão dele e fala, vamos juntos, vamos rezar. Eu fiz a quaresma junto com o Frei Gilson, levantando às 4 da manhã e rezando o rosário. Foi uma experiência única, uma experiência assim, aonde eu lavei a minha alma como mãe. E ali eu me encontrei mais ainda com Maria Santíssima, porque ela sempre me deu força para continuar. São 34 anos de casados. Nós passamos por muitas tribulações,
de falta de saúde, de muitas outras coisas. E Maria me ensinou a silenciar. Mãe, você que me ouve nesse momento, fale menos. Silencie. Silencie o seu coração. Grite menos, seja mais doce. E reze mais. Interceda pela tua família, pelos teus filhos, porque eles precisam muito da tua oração. Joelho dobrado, mãe, e reza, que Nossa Senhora intercede. Com muita alegria eu venho dizer que os meus filhos, eles têm depressão. Nós estamos lutando junto, né, Pai? Mas eles vão vencer, em nome de Jesus. Porque eles são filhos de Deus. E eu entrego eles todos os dias para Deus. Porque Deus é mais. Ele é o Deus do impossível. Muito obrigada, e que você possa, através dessa live, sentir um pouquinho mais a presença da nossa mãe, da nossa querida mãezinha. Amém. Amém, Marili. Obrigado por essas lindas palavras. E aqui está o maior exemplo das nossas famílias. A família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Não diferente das realidades, dos desertos, das perseguições que as nossas famílias passam hoje, assim a família de Nazaré também teve todas as dificuldades, todos os desertos, todos os caminhos de pedras, todas as perseguições, mas eles tinham no seu colo, no colo de José e Maria, o maior exemplo de amor que a humanidade já teve. O Rei da Paz, como foi citado aqui na live, o Príncipe do Amor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que possamos, a exemplo da família de Nazaré, viver um pouquinho do que foi a família de Nazaré dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias. E nesse momento nós temos a grata satisfação de receber na nossa live o Padre Jurandir. Muito boa noite, Padre. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É uma bênção, é uma graça de Deus estar aqui com estas famílias para juntos pedirmos a Deus, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, a bênção sobre todas as famílias do mundo inteiro, do nosso Brasil e de nossa paróquia. Eu sei que vocês falaram, rezaram sobre a vida da família, as alegrias, os desafios em viver como família cristã nos dias de hoje. Quero vos dizer que, para manter uma família unida, como é o sonho de Deus, só é possível quando esta família traz Deus em primeiro lugar. E foi isso que Jesus nos ensinou, dizendo para nós que todos os dias devemos invocar a sua presença de um Deus que é Pai, de um Deus que ama e nos quer viver unidos como irmãos. Por isso eu convido a todos vocês para juntos rezarmos a oração da fraternidade, a oração que nos faz família. Vamos se chegar mais perto, porque é o Pai que nos reúne em torno de si. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. A mãe tem um papel muito importante, um papel de ser sinal do amor de Deus no seio da família. Por isso pedimos à nossa mãe, Maria, a mãe de Jesus, a mãe de Deus e nossa mãe, que nos ensine a viver como família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento, abra o seu coração, abra sua mente para acolher a bênção de Deus sobre a sua família. Queremos pedir a Deus que chegue em todos os lares com a sua presença, enchendo cada família com a bênção, a paz e o amor que só vem de Deus. Deus, Pai de bondade, que quis nascer de uma família através do teu Filho Jesus, que veio a este mundo nascendo na família de Nazaré, com Maria e José. A sua presença no seio da família santificou a família humana, elevando do simples relacionamento natural a um sacramento divino. Deus, que é amor, chega a todos os lares, trazendo aos lares a bênção, o perdão, a reconciliação, a paz. Que a tua presença renova os laços matrimoniais, fazendo com que cada um das famílias cumpra o seu dever, a sua tarefa, como pai, como mãe, como filhos. E assim, a exemplo da família de Nazaré, possam ser sinal da tua presença neste mundo, o mundo que tem sede de Deus, o mundo que tem sede de amor, o mundo que quer ser família, como Deus é família. Por isso te pedimos a tua bênção pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. A bênção de Deus chega até a sua casa, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe. E nós gostaríamos de agradecer a todas as famílias que estiveram participando dessa live, a todos que estiveram trabalhando para que essa live acontecesse, pastoral familiar, movimentos, todos envolvidos para que essa noite acontecesse. E principalmente a você, aí na sua casa, que esteve conosco até esse momento, absorvendo, vivendo e se emocionando com cada assunto, cada mensagem deixada aqui nesta noite. O maior tesouro que Deus te deu é a sua família. Por isso, cuide bem desse bem precioso, esse presente que Deus te deu. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Que Deus abençoe você e a sua família. E para encerrar, vamos de mais música, né, Padre? Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais difícil que estiver, nem pense em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais difícil
na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a santa família de casa, a tua também será, se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar